Mais uma vez, nós vamos falar a respeito das profecias de Jeremias para os últimos dias. O profeta Jeremias, no capítulo 31, ele recebe uma das revelações mais profundas da história da igreja. Eu tenho falado aqui ao longo dos vídeos sobre os ensinos e as doutrinas que são fundamentais para que a igreja sobreviva no final dos tempos. E hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 31, e apenas o versículo 31, que é um versículo que resume basicamente tudo que eu tenho falado aqui ao longo dos quase 4 anos que o canal existe. O ensino das duas casas de Israel é uma revelação que o profeta Jeremias foi um dos primeiros a receber, e ele traz para a igreja para que a igreja saiba que essa não é uma doutrina importante e fundamental para a salvação, mas é uma doutrina fundamental e importante para a igreja sobreviver nos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nessa última semana, eu vi um início de uma conversa escatológica de irmãos que são pré-tribulacionistas. E ali na conversa, um dos irmãos defende a ideia da separação da igreja com Israel. Ele diz que no final dos tempos, Deus estará fazendo a diferença entre igreja e Israel, porque no final dos tempos, na última semana de Daniel, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, e Israel estará aqui sofrendo porque não reconheceu o Messias, e Israel receberá ali a iluminação do Senhor, a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor. A doutrina pré-tribulacionista, ou a maior parte dos pré-tribulacionistas, eles fazem a separação de igreja com Israel, dizendo que Deus usará de maneira diferente, porque tem alguns textos isolados que o apóstolo Paulo faz diferença, que o próprio Jesus ele faz diferença. Só que, queridos, presta bastante atenção no que eu vou te dizer hoje. Por quê? Porque a maior parte dos teólogos que pensam dessa maneira, eles não conhecem esse ensino fundamental, que é o ensino das duas casas de Israel. Porque nós vamos ver claramente através dos profetas que não vai existir essa separação, principalmente no final dos tempos. Justamente porque na última semana de Daniel, Deus ele deixou uma senha ali. Ele vai estar usando as duas testemunhas. E isso deixa claro para nós que se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, como eu tenho falado e sendo chato aqui em todos os vídeos, você vai dormir para o que vai acontecer no final dos tempos. Não é uma doutrina essencial para a salvação. Você não precisa ser salvo. Aliás, você não precisa conhecer esse ensino para ser salvo. Porém, para sobreviver no final dos tempos, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, certamente você vai estar o quê? Fadado a se enganar, a dormir espiritualmente. Então, é um ensino fundamental para a sobrevivência da igreja no final dos tempos, porque não existe separação. Judeus e gentios em Cristo Jesus são a igreja do Senhor. Deus estará tratando com Israel, mas se o judeu hoje não receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está fadado à condenação eterna. Deus não usa pessoas, Deus não vai usar alguém com unção, com poder e com autoridade sem receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deus usa quem ele quiser, da maneira que ele quiser, mas as duas testemunhas do Senhor para o final dos tempos estará na grande tribulação, e essas duas testemunhas é a igreja de Jesus Cristo. Agora, se você é um cristão preguiçoso que não quer aprender essa doutrina que Deus, o Senhor Deus, está permitindo que nós, servos fracos e falhos, entendêssemos, Ele está permitindo que nós possamos entender essas coisas, provavelmente você vai ficar enganado com esse ensino, com esses ensinos, com essa teologia que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos, o que eu vou falar aqui hoje? Jeremias capítulo 31, o versículo 31, já está aí na sua tela. Presta bastante atenção, porque eu tenho falado muito a respeito disso. Jeremias capítulo 31 e o versículo 31 diz assim: Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha só, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que o profeta Jeremias está recebendo aqui é justamente um plano de Deus
O plano de Deus para a salvação de judeus e de gentios, como eu tenho falado aqui ao longo dos vídeos. Deus, ele dá uma promessa maravilhosa para um homem chamado Abraão. Você sabe muito bem que essa promessa foi renovada em Isaac, e essa mesma promessa é renovada em Jacó. Só que quando chega em Jacó, Deus abre mais essa camada de revelação, porque Deus, ele dá as revelações e ele vai abrindo camadas, descortinando através de camadas as suas revelações. E quando chega em Jacó, a promessa que ele tinha feito a Abraão fica um pouquinho mais clara através de Jacó. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, através dos lábios de Jacó, profetiza naquela bênção, na famosa bênção das mãos cruzadas. Jacó profetiza sobre a vida de Efraim, dizendo que de Efraim sairia a plenitude dos gentios. Se você souber o que é a plenitude dos gentios, você vai entender muito bem que ali, a partir daquela profecia de Jacó, Deus, ele começa a trabalhar com duas tribos específicas. Deus começa a trabalhar de maneira específica com duas tribos. Logo após ali o estabelecimento das 12 tribos de Israel, acontece a quebra do reino, como eu tenho explicado aqui. Deus, ele começa a trabalhar através de dois reinos. Tem o reino de Judá, que segue toda a linhagem de Davi, e tem o reino de Israel, ou o reino do norte, reino de Efraim, que tem ali as 10 tribos. Nesses dois reinos, após o reino dividido, Deus começa a tratar com essas duas casas de Israel, e é exatamente isso que está acontecendo aqui na época do profeta Jeremias. Só que se você não conhecer a história de Israel, você não vai entender, você não vai compreender que não existe separação de judeus e gentios no final dos tempos. Deus, através dessa divisão dos dois reinos, Deus, através da divisão desse reino, através da divisão das 12 tribos, ele começa a trabalhar com esses dois reinos, agora dois reinos, reino de Judá e reino de Efraim, ou reino de Israel, reino do sul e reino do norte. Daqui vai sair as duas testemunhas. Da linhagem de Davi vai sair ali os judeus, aqueles que eram considerados povo de raça pura. Dali veio a linhagem do Messias e do outro lado veio a salvação dos gentios. Você lembra do Reino do Norte? O Reino do Norte se mistura com a Assíria. Dali surge o povo samaritano, um povo considerado misturado. E dali saiu a salvação dos gentios. Quando nós olhamos para Zacarias capítulo 4, Apocalipse capítulo 11, nós sabemos que as duas testemunhas do Senhor, elas surgiram do reino de Judá e do reino de Israel, reino do sul e reino do norte. Se você entender essa dinâmica, você vai saber que as profecias que tem para o final dos tempos não são profecias que separam judeus, que separa Israel e a igreja. A igreja de Jesus Cristo é um povo, e quando Deus for tratar com Israel, vai ser através da angústia de Jacó, vai ser através da grande tribulação. E quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino aqui na terra, o reino milenar, Jesus reina aqui na terra com a igreja que não vai morar no céu, aí Deus estará dando algo específico para o Israel na carne que vai estar entre as nações. Agora, falando de final dos tempos, falando de grande tribulação, não existe separação de judeus e de gentios, e não existe separação de Israel e igreja. Por isso que eu insisto tanto, conheça o ensino das duas casas de Israel, para não estar participando dessa teologia que tem deixado muitos cristãos, muitos teólogos, com seus olhos fechados para a maior parte das profecias. Nos próximos vídeos eu vou estar iniciando um estudo sobre o livro de Obadias. O livro de Obadias é escatológico. A maior parte dos cristãos não enxergam o livro de Obadias como um livro escatológico porque não conhecem o ensino das duas casas de Israel e muito menos sabem de onde virá o anticristo. O livro de Obadias nos explica isso. Então, queridos, quando você olha para essas duas casas de Israel, e o profeta Jeremias foi um dos primeiros a receber essa revelação, eu preciso que você entenda que essas profecias são confirmadas por outros profetas. Quer um exemplo disso? Vai lá comigo em Oséias. Oséias, capítulo 1, também Oséias é um livro que eu leio muito aqui, né? Eu tenho um estudo aqui específico do livro de Oséias. O livro de Oséias, que é um livro riquíssimo, e Oséias basicamente fala a respeito da restauração dos gentios para que os gentios fizessem parte das duas testemunhas. Oséias capítulo 1, versículo 11, um versículo conhecidíssimo dos irmãos que participam aqui dos vídeos do canal, dos irmãos que me acompanham aqui. Olha o que diz o versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel.
Aqui é a mesma palavra de Jeremias, capítulo 31, versículo 31, que são as duas casas de Israel que futuramente se tornariam judeus e gentios. Essas duas casas que estão constituindo sobre si uma só cabeça. Quem é esse cabeça? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça que foi constituída, mas olha só, presta atenção aqui. Jesus Cristo é aquele que veio, que foi constituído como cabeça, Deus envia ele para ser o cabeça da igreja. Só que esse Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, ele que está estabelecendo a nova aliança que o profeta Jeremias ele falou. Se você fizer as conexões, você vai ver que a profecia de Jeremias é a mesma profecia de Oséias, mas uma profecia completa a outra. E tem mais. E subirão da terra. O que ele está falando aqui? Ele está falando de ressurreição dos mortos. Ele não está falando a respeito de uma ordem. Porém, aqueles que vieram de Judá e do reino de Judá e do reino de Israel vão ressurgir dos mortos. É a profecia do Vale de Ossos Secos. Você sabia que o Vale de Ossos Secos não é um texto devocional para que você ressuscite o Vale de Ossos Secos da sua vida? Ainda que seja uma palavra que sirva como devocional, mas a essência daquele texto é a revelação da ressurreição dos mortos. E todo o contexto ali nos mostra falando a respeito das duas casas de Israel, das duas madeiras que são unidas, Judá e Efraim, Judá, o reino de Judá e o reino de Israel. É a revelação das duas casas de Israel, para que entendamos que dessas duas casas de Israel sairá as duas testemunhas. Agora, queridos, esse mesmo versículo 11 de Oséias capítulo 1 fala o quê? No final, porque grande será o dia de Jezreel. O que significa a palavra Jezreel? Jezreel é uma região específica, era uma região específica, mas o nome Jezreel nos indica uma coisa. O que é Jezreel? Jezreel significa, o nome Jezreel em hebraico significa Deus semeia. Olha só que profundíssimo isso. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, constituirão sobre si uma só cabeça, Jesus Cristo, e essa só cabeça ressurgirá dos mortos, vão ressuscitar, porque nós receberemos a ressurreição dos mortos quando Jesus Cristo voltar e os nossos corpos forem glorificados. Só que Jezreel significa Deus semeia. Grande será o dia de Jezreel, por quê? Porque Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para que judeus e gentios recebessem essa salvação, recebessem essa nova aliança. E por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por causa da ressurreição dos mortos, que nós não recebemos de maneira literal, mas nós estamos ressurgindo dos mortos, e isso vai acontecer de maneira literal, Jesus Cristo envia o Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo, agora nós fazemos parte da família de Deus. Não existe separação de judeus e gentios. E eu vou mostrar mais um exemplo aqui para você. Em João capítulo 12. Vai lá comigo em João capítulo 12. Eu tenho vídeos falando a respeito de João capítulo 12, a partir dos versículos 20 ao 24. Presta atenção aqui. Que se você entender isso, Jesus mostra na prática o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andando entre os discípulos ali. Ele deixa para os discípulos algo que para eles ainda era um mistério. Olha o versículo 20, João 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Queridos, espera aí. Nós estamos vendo aqui gregos procurando os discípulos porque eles queriam ver Jesus. Grava bem isso, os gregos eram gentios. Os gregos não eram judeus como os primeiros discípulos de Jesus. Quando esses gregos se aproximam dos discípulos para ver Jesus e chega até Jesus que os gregos, os gentios queriam ver ele fala assim: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como assim? Por quê, queridos? Porque Jesus em terra, quando ele estava caminhando entre os discípulos, ele não poderia manifestar o glorioso poder de Deus para salvar todos os gentios. E olha só o versículo 24, que lindo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está falando sobre o grande dia de Jezreel. E quando foi o grande dia de Jezreel? O grande dia de Jezreel foi quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário
Ele morre na cruz do Calvário, para quê? Para que muitos trigos nascessem. Jesus é aquele que ele caiu na terra para produzir muito fruto. Basicamente, queridos, o que Jesus está falando nesse versículo que você está lendo aí na terra, que você está lendo aí na tela, né? Jesus cai na terra, mas eu quero que você olhe para a tela. E Jesus, ele morre como grão de trigo na terra, por quê? Porque ele morre para que muitos gentios fossem salvos. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, cumprindo a profecia de que grande seria o dia de Jezreel, porque Jesus, quando ele morre, logo após a sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo, e assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitaremos. Hoje não existe separação entre judeus e gentios, porque grande foi o dia de Jezreel. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, ressuscita dentre os mortos, e ele proporciona a salvação de judeus e de gentios. Jesus, ele dá uma resposta estranha ali para aqueles gregos. Por quê? Ele estava dizendo para os gregos: calma, calma, gregos, calma, gentios. Quando eu morrer na terra e enviar o Espírito Santo, muito mais pessoas serão salvas. Vocês estão vendo a minha manifestação aqui entre os primeiros discípulos, mas maior será a glória da segunda casa. Por quê? O que é a glória da segunda casa? É justamente o que Jesus Cristo promoveu, produziu no sacrifício da cruz do Calvário. A salvação que Jesus Cristo produziu na cruz do Calvário, ela é muito mais ampla e gloriosa do que é pregado por aí. Volta lá em Oséias comigo. Mais uma vez, queridos, voltem em Oséias para você entender que o texto em Oséias ele é riquíssimo. Oséias 1, versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel, judeus e gentios, as duas casas de Israel, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, Jesus Cristo. Ele é a cabeça da igreja. E subirão da terra, ou seja, assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós ressuscitaremos dentre os mortos também. Nós temos a bênção da ressurreição, que é um ensino fundamental. A igreja não pode ignorar o ensino da ressurreição dos mortos, porque grande será o dia de Jezreel. O que é o dia de Jezreel? O que Jesus falou para os gregos. Eu preciso cair na terra como grão de trigo, porque quando o grão de trigo cair na terra, produzirá muitos frutos. E eu sei que não parece, queridos, mas nós estamos estudando, meditando em Jeremias, capítulo 31, no versículo 31. Volta lá, Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Que diz o quê? Que da casa de Israel, e outro detalhe que você precisa ver nesse texto aí, e eu não tenho tempo mais para falar disso porque o vídeo ficou muito grande, você vai ver que Jeremias, ele foi um profeta estabelecido para profetizar para o reino de Judá. Só que Jeremias, ele fala muito sobre o reino do norte. Se você conhecer a dinâmica da divisão das 12 tribos, você sabe muito bem o que eu estou falando. Quando nós olhamos para a profecia de Jeremias, e a época em que Jeremias estava profetizando, era impossível imaginar a junção das duas casas de Israel. Porque Judá segue ali toda a linhagem de Davi, e mais pra frente nós vamos ver os judeus repulsando os samaritanos que vieram do reino do norte. Se você olhar essa profecia de Jeremias 31, ali na época de Jeremias seria algo absurdo. Por quê? Porque o reino do norte, há quase 200 anos, já tinha sido tomado pela Assíria. E olha a profundidade dessa revelação, queridos. Por quê? Porque quando você se aprofunda na revelação da palavra de Deus, você está se habilitando para sobreviver no final dos tempos. Entendendo toda essa dinâmica e sabendo que era um absurdo pensar naquilo na época do profeta Jeremias, Jeremias está dizendo, olha, sabe aquele reino do norte que foi tomado pela Assíria e se misturou com as nações, e eu acho que nunca vai voltar mais? Então, esse reino do norte aí vai se juntar com vocês, reino de Judá. Vocês vão constituir sobre si uma só cabeça, porque grande será o dia em que Deus semeia. Quem vivia naquela época provavelmente pensaria, será que esse profeta Jeremias está profetizando algo de Deus mesmo? É o que está acontecendo hoje. As pessoas estão ignorando o ensino das duas casas de Israel, e às vezes eu converso com alguns pastores, com algumas pessoas
do meu convívio, as pessoas olham para mim como se eu fosse alguém estranho, como se eu estivesse profetizando, ou como se eu estivesse ensinando uma doutrina nova, só que essa doutrina ela já foi estabelecida lá na época dos pais, lá na época dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, e Deus tem tirado as camadas de revelações para que a igreja saiba o que ela vai viver no final dos tempos. Não existe separação entre judeus e gentios, porque nós estamos vivendo a nova aliança e a igreja não estará no céu sendo separada do Israel da promessa. A igreja de Cristo, as duas casas de Israel, é o Israel da promessa. Essa é a glória da segunda casa. Bom, o vídeo já ficou muito grande, mas nós vamos continuar com essa meditação a respeito das profecias de Jeremias para os últimos dias. Eu espero que mais essa meditação tenha abençoado a sua vida. Por favor, não esqueça de enviar esse vídeo para pelo menos mais uma pessoa. Deixe um comentário, coloca aqui o seu like, promova as interações que o canal do YouTube deixa. Por quê, queridos? Porque essas interações nos ajudam a divulgar esse vídeo e também a divulgar o canal. Obrigado mais uma vez e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.